Boa noite. Nós estamos aqui em várias páginas essa noite. Somos do GT da Aldir Blanc. Eu sou a Tete Braga, eu sou o Robson Catalunha. Depois, mais para frente, vai entrar aqui também o Thalisson, que faz parte do GT. E a gente está aqui para tirar as dúvidas sobre o edital da Aldir Blanc de Sorocaba e também fazer uma inscrição fake aqui para vocês darem uma olhada como é que preenche o formulário e tirar as dúvidas de vocês. Eu primeiro quero agradecer as páginas que estão compartilhando essa live hoje, a página do FOPEX, da Mocidade Independente de Sorocaba, do Levante Popular da Juventude, do DCE da UFSCar, do Fórum Cultural Mantovani, do CTN, Centro de Tradições Nordestinas, da Rede Teatro. Infelizmente, do Conselho Municipal de Cultura, a gente teve um problema aqui, mas se a gente fizer alguma outra live, com certeza a gente vai contar com o Conselho compartilhando, eles vão compartilhar o link. O Lamparina Cultural, Aparecida Criativa, Viva Aparecida, Estúdio Def House e Asteroide Bar. Tá? Quero agradecer a todos eles, porque eles ajudaram a gente nesse compartilhamento cruzado, para que mais pessoas tenham acesso à informação e para que a gente possa esclarecer mais as dúvidas de vocês. Muitos de vocês estão em grupos. Se vocês tiverem dúvidas, podem colocar nos grupos do WhatsApp ou nos comentários das páginas, que a gente, na medida do possível, vai conseguir responder algumas dessas perguntas, tá? Robson, você quer se apresentar? Quer falar alguma coisa? Eu posso começar já a leitura? A gente está um pouco atrasado. Se você quiser que eu comece a leitura do edital, a gente já vai começando a leitura. Pode ser? Robson? Acho que ele está ocupado. Então, eu vou começar a leitura, tá bom, gente? Vamos lá. Vamos lá. Espero que todos estejam enxergando bem aí. Edital de chamada pública 2220. Eu vou falar as partes principais, tá? Assim, vou tentar fazer uma leitura total, mas sem ficar presa muito nos detalhes de número de lei, essas coisas, porque não é essa parte que interessa pra gente, tá bom? Vamos lá. Considerando a pandemia causada pelo Covid-19, a publicação do Decreto Municipal Lei Federal 14.017, que é a Lei Aldir Blanc, o Decreto Federal 10.464, o Decreto Municipal Prefeitura Municipal, por meio de sua Secretaria de Cultura, faz saber de 22/10 às 17 horas do dia até o dia 4/11, estarão abertas as inscrições para o recebimento da ação emergencial, tendo como contrapartida a realização de apresentações artísticas e ações formativas. O presente edital tem finalidade de selecionar propostas para repasse de ação emergencial para apresentações artísticas em Sorocaba e repasse de ação emergencial para realização de ação formativa de cunho cultural em Sorocaba. O objetivo desse edital é gerar renda para os artistas no cumprimento da Lei Federal 14.017, Lei Aldir Blanc. O valor total das ações emergenciais para apresentações artísticas e ações formativas será pelo menos R$2.500.000. As propostas poderão ter, por integrante, será de R$3.500, inclusive para o proponente. O que é isso? Quantos artistas tiverem dentro do projeto, cada artista vai estar recebendo R$3.500. Esse valor é um valor bruto, tá, gente? Depois tem desconto de imposto. Então, é sempre bom a gente lembrar que não é um valor líquido, R$3.500. Tem um pouquinho de imposto aí, tá? Então, por exemplo, todas as propostas, elas vão ter um limite de até 20 integrantes. Então, você pode começar com uma proposta de 1 integrante e pode chegar até 20 integrantes. E não importa o que você vai fazer, o que vai gerar o valor total do projeto é a quantidade de integrantes, ok? Perfeito, vamos para frente. O valor do repasse da ação emergencial para cada proposta, seja com contrapartida de apresentação artística ou ação formativa, será pago em parcela única, considerando o máximo integrantes das propostas, conforme a gente conversou aqui em cima, né? 20 integrantes.
e cada proposta poderá ter um valor máximo de R$70 mil, que é a mesma coisa que 20 vezes R$3.500, ok? De acordo com o valor mínimo desse edital, o valor mínimo seria R$3.500 se for para um projeto, uma pessoa. E o valor máximo de qual cada proposta poderá ser apresentada conforme o item 2.3, deverão ser selecionadas pelo menos 35 propostas por esse meio. Por que eles colocaram 35 propostas? É que se forem 35 projetos com 20 pessoas, daria 70 mil e vai completar o valor total, tudo bem? Então, assim, se vocês fizerem 35 propostas com 20 pessoas, cada uma ganhando R$3.500, vai chegar em R$70 mil cada projeto. E aí vai chegar no limite, ok? Caso haja o número de propostas deferidas superior ao montante previsto para esse edital, haverá seleção entre os inscritos conforme os critérios estabelecidos no item 9. Nós vamos chegar lá, desse edital. Serão selecionadas as propostas com maior nota de acordo com a disponibilidade financeira do edital e dentre as duas categorias de inscrição, indistintamente, conforme inciso 1 e 2 do item 1.1 desse edital, tá? Então, tanto faz ser de formação ou de apresentação, o que vale o que vai valer para fazer um ranqueamento é os critérios que vão estar abaixo, tá? Vão ter os critérios de seleção. Caso não seja utilizado o valor total previsto no inciso 2 da Lei Federal, conforme o plano de ação do município, os valores que sobejarem poderão ser alocados para este edital, com o intuito de contemplar mais trabalhadores do setor cultural. O que isso quer dizer? Lá no inciso 2, que é a parte de espaços, pode ser que sobre dinheiro. E aí, sobrando dinheiro lá, eles podem trazer para esse edital aqui, para contemplar mais pessoas que estejam inscritas, ok? Poderão participar desse edital trabalhadores do setor cultural conforme os artigos 4 e 8 da Lei Federal 14.017, incluídos, por exemplo, arte educadores, artesãos, artistas gráficos, artistas plásticos, atores, atrizes, bibliotecários, bonequeiros, bordadeiras, brincantes, cantores, capoeiristas, caracterizadores, cartunistas, cenógrafos, cenotécnicos, cineastas, cinegrafistas, cineclubistas, compositores, comunidades e povos originários de culturas populares, de matrizes africanas e outros detentores de saberes e fazeres, que realizam festas populares ou outras atividades que promovem o patrimônio cultural e material, contadores de histórias, costureiras para produções artísticas, costumizadores, dançarinos, desenhistas, designers, direção de arte, direção teatral, dramaturgos, dubladores, escritores, encenadores artesanais, equilibristas, estampadores, editores de imagem e som, figurinistas, foliões de reis, grafiteiros, hip-hops, MCs, iluminotécnicos, iluminadores, jongueiros, luthiers. Menina, não consigo colocar nada nos stories agora. Foliões de reis, mágicos, malabaristas, maquiadores, memorialistas, mestres, sabedores, montadores, musicistas, músicos, operador de luz, operador de som, operador de vídeo, peruqueiros, palhaços, poetas, preparador coral, preparador de voz, performance, produtores culturais, quilombolas, rendeiras, romancistas, roteiristas, ritmistas, radialistas, sambistas de roda, sonoplastas, tatuadores, técnicos de luz, técnico de som, técnicos de projeção, transformistas, trapezistas, que tiveram suas atividades interrompidas pelo isolamento da pandemia Covid-19. Gente, todos esses artistas, eles podem mandar projetos diversos. O artista plástico, ele pode fazer uma obra de arte na rua, ele pode... Sejam criativos, tá? Vocês podem usar a rua, podem usar espaços públicos, contanto que esteja dentro da OMS e do plano de abertura do Estado, tá? É bom a gente ficar atento a isso. E sejam criativos, posso fazer coisas com muitas pessoas juntas, coletivamente. Eu acho que é a melhor maneira da gente
a fazer esse edital acontecer, tá? Não será permitida a inscrição nesse edital de propostas dos seguintes objetos: publicações, atividades e ações que não tenham caráter cultural, cultos, rodeios, exposições agropecuárias e congêneres, eventos cujo título contém ações de marketing ou propaganda explícita, projetos que veiculem propaganda relacionada a tabaco, álcool, política, partidos políticos, sindicatos, pré-candidatos a cargos públicos e eletivos e de personalidades políticas, e projetos de conteúdo sectário, segregacionista, atinente à raça, cor, gênero ou religião. Conforme o artigo 17 da Lei Municipal, não será permitida inscrição ou participação em ficha técnica desse edital de membros da Comissão de Avaliação e Seleção de Projetos, criada pela Lei Municipal 10.669, e servidores públicos da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. Então, gente, o pessoal anda perguntando: eu sou servidor estadual, não pode participar. Sou servidor da União, não pode participar. Eu trabalho em outros municípios, também não pode, porque aqui está falando municípios, tá? Então, se você é servidor público em qualquer esfera, não pode, porque essa verba é federal. Então, infelizmente, por ser uma verba federal, a gente tem outras limitações, que não é só as leis municipais que regem, ok? Isso não é nenhuma decisão de ninguém, né? Vem de cima. Vamos lá. Contrapartidas, propostas de apresentação e formação. Esse edital visa a realização de ações emergenciais que terão como contrapartida apresentações artísticas ou ações formativas, em atendimento ao artigo 2º do inciso 3 da Lei Federal Aldir Blanc, conforme descrito a seguir: realização de apresentação artística ou ação formativa de cunho cultural gratuita à população, em planejamento definido com a Secretaria Municipal de Cultura. A contrapartida deve ser realizada preferencialmente por meio de ação em plataformas virtuais, preferencialmente, podendo também ser de forma presencial, respeitados a todos os protocolos sanitários oficiais da OMS, do Governo do Estado de São Paulo e da Prefeitura Municipal de Sorocaba. Nesse caso, gente, sendo online, pode ser qualquer coisa, pode ser uma live, pode ser um filme gravado, pode ser um podcast. A gente pode ser criativo na nossa apresentação cultural. O veículo que você vai usar isso para apresentação ou para formação, você escolhe. Se for online ou se for presencial, tudo bem? Só que quando for presencial, tomar os cuidados sanitários e seguir os protocolos da Prefeitura e do Estado de São Paulo, ok? As contrapartidas serão realizadas em data e horário definido pelo proponente e deverá previamente notificar a Secretaria de Cultura, assim como em todas as divulgações mandar para a Prefeitura, como se a gente fosse fazer a link, tá, gente? Mandar lá as divulgações para ver se os logos estão certinhos, que tem que ter logo da Secretaria de Cultura e também tem que ter o logo do Governo Federal, do Ministério do Turismo. Isso aqui está discriminado um pouco abaixo, mas é importante a gente fazer isso direitinho. Mesmo que seja uma publicação no Facebook, coisa simples, precisa, tá? Poderão se inscrever para o edital como pessoa física. Tá muito barulho, né? Eu moro numa avenida, de vez em quando faz barulho. Poderão se inscrever para esse edital como pessoa física, o próprio artista, ou como pessoa jurídica, empresas com sede do município que tenha o seu CNAE na descrição atividades artísticas e culturais. Cada proponente deverá escrever somente uma proposta desse edital, sendo para apresentação ou para ação formativa. Cada agente cultural, trabalhador da cultura, poderá participar de no máximo uma inscrição nesse edital, seja como proponente ou como integrante da ficha técnica. Então, pessoal, fiquem atentos. Se a sua equipe está participando, pergunte para eles se eles vão participar de outro projeto, porque o seu projeto pode ser eliminado se tiver gente participando de mais um projeto, tá? Então, vou ficar atento a isso, que é um detalhe que é simples, que a gente pode evitar, né? Já tem pergunta aqui, ó. Thalisson, a gente pode responder depois? Eu vou ler primeiro e depois a gente responde todas. Vamos lá.
Caso o agente cultural esteja inscrito em mais de um projeto, seja como proponente ou como integrante de ficha técnica, a inscrição no segundo projeto será indeferida. Então, é por isso que a gente não pode ter o risco de ter mais de um projeto, de uma pessoa participando de mais um projeto, porque o nosso projeto pode ser indeferido. A mesma proposta não poderá ser fragmentada e escrita por diferentes proponentes. Tá? O que é isso? Eu vou fazer só o figurino da peça do Robson. E aí eu vou fazer o meu projeto é fazer o figurino e o dele é fazer a peça. Não pode fazer isso, tá? Faça um projeto só e que todo mundo possa participar. A gente vai ter 120 dias para executar. Então pense nesse prazo também, não só para executar, como também para prestar contas, ok, gente? Não poderão inscrever-se nesse edital propostas que já apresentaram junto ao Estado outros editais voltados ao atendimento do inciso 3, de modo a garantir que não haja sobreposição dos entes federativos. O que é isso, gente? Se você mandar um edital para o PROAC, LAB, você não pode mandar o mesmo projeto para cá. Você tem que fazer projetos diferentes. Se foi contemplado lá, você não pode ser contemplado aqui. E o mesmo para outras cidades. Se algumas cidades, você pode mandar projeto, você sendo de Sorocaba. Você não mande o mesmo projeto, porque senão pode ser bloqueado, tá bom? Vamos ficar atento nisso também. Para sociedades cooperativas que estejam em dia com a legislação vigente, valem as regras e os itens acima podendo escrever uma proposta por cooperado indicado no ato da inscrição, um gestor responsável pelo cooperado. Para escrever a proposta, o proponente terá que comprovar a residência no município de Sorocaba pelo menos 2 anos. É o proponente. Os participantes, eles precisam mandar um comprovante de residência recente, ok? Nos últimos 3 meses. Os integrantes da ficha técnica, as propostas deverão comprovar a residência no município de Sorocaba. Então, é recente, não precisa ser nos últimos 2 anos, ok? Fica expressamente proibida a inscrição do proponente ou participação como integrante de ficha técnica de membros da comissão de avaliação, que não somos nós somos o GT. A gente cria as regras, mas a gente não avalia nenhum projeto, ok? Criada por essa lei municipal, eu nem sei quem são essas pessoas, mas tudo bem, vamos para frente. Servidores públicos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. A gente já falou lá em cima. Pessoa a quem foi imputada a pena de suspensão temporária ou impedimento de contratar com a administração. Então, se alguém tem um problema com a prefeitura, não pode participar de maneira nenhuma. Pessoa com candidatura. Então, candidatos não podem participar, ok? Pessoas que não cumpram os requisitos desse edital. O proponente deverá comprovar a cessão dos direitos autorais e direitos de imagem, quando for o caso, em consonância com a Lei Federal dos Direitos Autorais. Quando você for fazer lives, essas lives que são feitas no YouTube, no Facebook, é bom, se você for compositor, procure o seu AMAR ou o próprio ECAD, que eles dão orientação sobre essa parte de direitos autorais de música, tá? Do teatro tem outras regras, né? Seguir as regras de direitos autorais. Se vocês têm textos inéditos, não vai dar problema nenhum, tudo bem? Músicas autorais também não vai dar problema. As inscrições poderão ser realizadas de 22/10 até 4/11, não prorrogáveis, porque está muito em cima da hora, se prorrogar não paga ninguém, gente. As inscrições serão realizadas exclusivamente no formato online, no link. A Secretaria Municipal de Cultura não se responsabilizará por inscrições que não finalizadas em razões por problemas particulares dos proponentes de congestionamento do servidor da web. Então, gente, não deixa para a última hora. É super simples a inscrição, o Robson vai explicar. Não deixa para o último dia, já vai escrevendo pega as perguntas, põe no Word, escreve rapidinho, não precisa ter muita elaboração, é super simples, né, Robson? O Robson vai explicar melhor, vocês vão ver que é bem simples. Vou fazer um passo a passo depois no formulário de inscrição e aí a gente aborda todas as questões. Exato, não deixa para cima da hora, gente. Eu sei que o povo gosta de ficar em cima da hora, mas
né? Caso o proponente realize mais de uma inscrição na mesma proposta, será considerada a segunda, que é aquilo que a gente conversou. Se você entrou dentro de uma proposta de um amigo, a sua primeira que foi inscrita, tchau, tchau. Tá bom? Importante dizer em relação a isso, eu vou falar lá na frente, mas é só um e-mail que é aceito por inscrição. Então tem que ser o mesmo projeto, mas se você fizer um outro projeto, você tem que trocar o e-mail porque o sistema não aceita. Vou falar sobre isso lá na frente. Exato. É legal a gente pensar, poxa, eu vou escrever um projeto só. Mas às vezes tem um amigo que vai precisar sentar no computador para fazer o projeto, vai usar, e aí você vai ter que ser outro link, tá? Tem que ser o link do e-mail do colega, tá? Se tiver algum problema na sua inscrição, se você escreveu, preencheu alguma coisa errada, manda um e-mail lá na Secult. Eles têm como resolver isso para você. E assim, vai ter um período de recurso. Se por acaso qualquer um dos download, do upload que você subiu de documento apareceu, não subiu, teve algum problema, você pode recorrer dentro desse período e falar, olha, tá aqui, e levar lá, eles vão aceitar, tá bom? Só para vocês saberem. É importante vocês saberem disso. Na Link a gente não pode levar documentos, nesse pode, tá? Deixa eu ver no chat se ele não tá falando. O Thaleson trouxe muitas questões no chat, mas acho melhor a gente terminar o edital, partir para o formulário e aí a gente entra nas questões. Sim. Eu tô lendo Robson, aqui. Fica de olho no chat. Tô olhando aqui. Se tiver alguma coisa que a nossa voz do além falar e eu estiver falando besteira, por favor, me avise, tá? Beleza. Beleza. Propósito, vamos lá. Documentação. Documentação de pessoa física. RG do proponente. Tudo isso é digital, tá, gente? Digitalizado para vocês subirem lá na plataforma. CPF do proponente. Comprovante de endereço que confirme residência há pelo menos 2 anos. Um comprovante atual e outro de 2 anos atrás. Ok? Portfólio com clipping, release e outras comprovações documentais complementares relativa à qualificação do proponente conforme a sua área de atuação e proposta enviada. Proposta de contrapartida conforme o anexo 1, que eu vou ler quando chegar a tempo, né? Para a proposta de apresentação artística, anexar documento contendo a área, nome da apresentação ou espetáculo, se houver, plataforma virtual ou local, no caso de apresentações presenciais, público-alvo e demais informações que poderão auxiliar na análise. Para a proposta de ação formativa de cunho cultural, curso, oficina, workshop, anexar o documento da área, o nome da ação do curso, conteúdo e metodologia. A plataforma virtual ou local, no caso de aulas presenciais, público-alvo e demais informações que poderão auxiliar na análise da proposta. Super simples, gente, não precisa complicar. Se vai fazer um curso de artes visuais, explicar qual a metodologia o que você vai usar, o que você vai ensinar. Você é um artesão? Explica o que você vai ensinar, quanto tempo que você espera que o curso dure e aonde você vai fazer. Se vai ser presencial ou se vai ser online, ok? Pode ser fechada, por exemplo, você abrir inscrição e fazer no Zoom? Pode, por que não? Você vai fazer divulgação, as pessoas se inscrevem gratuitamente e participam. Você pode gravar, tirar fotos dessa aula para sua prestação de contas, ok? E você também pode fazer essa aula no YouTube, no Facebook, numa live no Facebook, contanto que você registre, fique à vontade, tá? Pode fazer até um podcast falando sobre o assunto. Então, o veículo que você vai usar, vocês podem ficar livres, tá? Ficha técnica contendo nome, função e CPF dos integrantes das propostas. Os integrantes da ficha técnica deverão ser sempre pessoas físicas, tá? Carta de anuência conforme o modelo anexo desse edital. Os integrantes da ficha técnica. De todos eles que da ficha técnica, pega uma carta de anuência falando que a pessoa concorda em participar, tá? Comprovante de residência atual de cada integrante e dados bancários do proponente. Gente, super simples, né? Bem mais fácil que a Link. Não tem nem 3 orçamentos. Vamos lá. Pessoa jurídica. Eu quero fazer uma observação com relação à pessoa jurídica. O meu conselho é, se você tem uma pessoa jurídica, faça dela a sua proponente.
que ela seja, obviamente, falando de cultura. Ela tem que ser uma pessoa jurídica, um MEI de músico, ou um ME de arte, de cultura. A minha empresa, por exemplo, é uma empresa de cultura. Então, a gente tem produção cultural, de teatro, de música, de várias coisas. Então, a gente pode ser proponente. Então, meu conselho é, por quê? Vai incidir imposto, entendeu? A gente está vendo exatamente como que vão incidir esses impostos, mas a empresa, o MEI, ou a pessoa jurídica ME, eles vão pagar muito menos imposto do que pessoa física, porque a pessoa física, ela vai pagar 11% de INSS, mais imposto de renda, porque R$ 3.500 já incide imposto de renda. Então, lembrem disso, consulta o seu contador, pede uma orientação, se for o caso, pede orientação na Secult também, mas o meu conselho é, faça com as pessoas jurídicas, dê prioridade para a pessoa jurídica, vai ser bem mais fácil tudo para vocês, tá? É um conselho, obviamente não é uma obrigação, mas é um conselho de uma amiga. Vamos para frente. E os documentos, para quem tem CNPJ, não é difícil de tirar. Quem já está com o CNPJ ativo, não pode estar com o nome sujo do CNPJ. Essas coisas é normal, igual a pessoa física, tá? Então, cartão do CNPJ, que é meio que o RG do CNPJ, né? RG do representante legal, CPF dos representantes legais, comprovante de residência dos representantes legais, que confirme que a gente mora há mais de 2 anos na cidade, portfólio com clipping, release e outras comprovações documentais complementares para mostrar que a empresa está dentro da área de atuação, entendeu? E que já tem experiência também nessa área. Proposta de contrapartida, isso é igualzinho a pessoa física, mesma coisa. De apresentação, anexar documento, nome da apresentação, do espetáculo, da plataforma virtual, igual, gente, a mesma coisa, não muda. Só muda esses documentos aqui, entendeu? Só muda esses documentos iniciais. Vamos para frente. Ficha técnica, contendo mesma coisa que o outro, igualzinho. Nome, CPF, ou carta de anuência da ficha técnica, comprovante de residência de cada um dos integrantes recentes dos últimos 3 meses e dados bancários do proponente, no caso da empresa. Tem conta bancária da empresa, então coloca os dados do proponente, das bancárias, tá? Os proponentes selecionados, pessoa física ou jurídica, deverão apresentar posteriormente para o recebimento da ação emergencial. O termo de recebimento de ação emergencial, isso está no anexo, né, Robson? Ou eles vão dar depois? Desculpa, eu estou lendo as perguntas. Repete, por favor. Esse termo de ação emergencial está no anexo ou eles vão entregar depois? A nossa voz sabe responder? A gente já volta nisso. Tá bom, beleza, eu vou para frente. A inscrição implica em aceitação das normas e condições estabelecidas nesse edital, em relação às quais não se pode alegar desconhecimento. Os interessados são responsáveis pelas informações fornecidas pelos documentos anexados. As informações dos anexos que integram a inscrição não poderão ser alterados, suprimidos ou substituídos depois da finalização da inscrição. Será considerado inscrito ou interessado que atender os critérios de participação previstos nesse edital. A análise das inscrições será realizada pela comissão de seleção. Motivos de indeferimento. Oi, fala, meu bem. Desculpa, o termo não está nos anexos, ele vai chegar depois. Vai ser entregue depois, tá? Sim. Então não precisa se preocupar com esses termos, porque eles não estão lá, então você não precisa se preocupar, ok? Só se você passar. Motivos do indeferimento. Isso aqui é importante. Você só pode ser indeferido nesses casos, tá? Não se tratar da proposta essencialmente voltada à modalidade desse fim. Não sendo cultural, eu fiz uma proposta de fazer um jogo de futebol. Então você não vai passar, meu amigo, porque é um jogo de futebol, não é cultural, ok? Não contemplar condições para habilitação. Se por acaso tiver algum documento muito sério faltando, seu nome estiver sujo, se você for candidato, se você for funcionário público, então essas coisas pode estar. E a documentação, solicitação estiver incompleta, pode ser indeferida, mas isso aqui não vai ser... Você vai ter a oportunidade de você
levar lá, se for o caso, tá bom? Então, se você for indeferido, você vai saber por que você foi indeferido, e aí você vai falar, ó, faltou o RG do fulano. Aí você vai lá e pode levar, ok? Vamos lá. Classificação e seleção. Caso haja o número de propostas deferidas superior ao montante previsto desse edital, conforme o item 2, haverá seleção dentre os inscritos. O processo de análise e classificação e seleção será desempenhado pela comissão de avaliação e criada pela lei municipal 10.000, blá, 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 e obedecerá aos seguintes critérios. Prioridade 1. Trabalha exclusivamente de arte e cultura. Eu acho que é importante a gente falar que esses itens que você vai responder no formulário é só sobre você, proponente. Mesmo que seja a pessoa, a empresa vai ter um representante que vai estar preenchendo o formulário e esse representante vai ser o representante da empresa no projeto. É sobre essa pessoa que essas perguntas são feitas, ok? Vamos para frente. Então, ó, digamos que eu esteja preenchendo e eu vou responder aqui. Eu trabalho exclusivamente com arte e cultura? Sim, eu trabalho numa produtora de vídeo e na minha empresa. Então, é só com arte e cultura. Vamos para frente. Prioridade 2, situação socioeconômica do proponente. Deverá ser informada a renda familiar dos últimos 6 meses. A somatória das rendas individuais moradores da mesma residência e a quantidade de pessoas que moram na mesma residência. Então, o que vai acontecer? Vocês vão ter que calcular, é o valor mensal, né, Robson? Esse valor. Então, você vai ver, por exemplo, aqui em casa Sim. moro eu e meu marido. Eu vou entrar nisso. Moro eu e meu marido. Eu sugiro, TT, que a gente passe, porque aí a gente vai ter isso lá na frente, no formulário. Você vai explicar mais para frente. Podemos falar disso lá na frente. É melhor a gente ler agora. Tem muita dúvida aqui. E então a gente vai abordando isso lá na inscrição. Tá bom. O Robson vai falar e depois a gente pode falar junto. Até o salário e meio, 7 pontos. 1,5 salários, 3 salários mínimos, 5 pontos. Acima de 3 salários mínimos, 3 pontos, tá? E acima de 3 salários, aí qualquer pessoa acima de 3 salários mínimos ganha 3 pontos, ok? Prioridade 3, dependentes menores de idade. Se você tem filhos, então conforme 1 dependente, 2 dependentes, 3 dependentes, vai mudando a quantidade de pontos que você ganha. O Marcos. Prioridade 4, pertencer a populações prioritárias ou minorias, idosos, mulheres, LGBTQIA+, negros, povos originários, com deficiência, portadores de necessidades especiais. Ele vai explicar melhor, mas cada um desses que você assinalar, você vai somando, você faz 4 pontos se você tiver 1, e mais 1 ponto a cada que você acumular, ok? Você pode ser idoso, mulher e LGBT, e você vai ter 4 pontos, e aí se você é mulher, você vai ter mais 1, e LGBT você vai ter mais 1, ok? Para frente. Parágrafo, caso haja empate, as pontuações totalizadoras dos projetos, o desempate dar-se-á por meio de segunda avaliação das pontuações dos itens prioritários descritos acima, levando-se em consideração a maior pontuação obtida na ordem de prioridade. Persistindo o empate, aplicar-se-á o critério descrito abaixo. Prioridade 5, tempo de trabalho de atuação do proponente no setor cultural artístico. O resultado com a lista de status de inscrição e pontuação de cada proponente será publicado no Diário Oficial do município. O interessado que não tiver a sua inscrição deferida ou não concordar com a pontuação oferida poderá recorrer na decisão no prazo de 3 dias. Fiquem atentos. Depois que sair o resultado, 3 dias o recurso, tá? Para recorrer. E contar a data de publicação dos resultados. O recurso deverá ser devidamente fundamentado, enviado o link a ser fornecido para a Secretaria de Cultura, quando a publicação do status da inscrição e a classificação dos inscritos. Os recursos que se tratam desse item serão analisados pela Comissão de Avaliação e Seleção. Os resultados dos recursos com a lista de proponentes selecionados serão publicados no Diário Oficial do município. Gente, ninguém vai avaliar o teor cultural, eles vão avaliar socioeconômico, porque é auxílio, entendeu? A gente quer atender todo mundo. Então, se tiver 700 pessoas
Pessoas, estou falando pessoas para serem atendidas. Todo mundo vai conseguir ser atendido com esse dinheiro. E é possível ainda que venha alguma coisa do inciso 2 para poder contemplar se tiver mais inscritos do que a gente imaginou, ok? Vamos para frente. Então, a gente não está competindo de qual projeto é mais legal. Para quem precisa mais mesmo, tá? O presente edital compreenderá as seguintes fases: inscrição, que faz de recebimento das propostas, habilitação, verificação do documento solicitado pelo edital e classificação, análise e seleção das propostas inscritas conforme o item 9. Prazos e recursos. Convocação, prazo do qual os selecionados encaminham a documentação complementar exigida pelo edital, que são aquelas declarações e tal. Homologação e pagamento da ação emergencial. Execução da contrapartida, prestação de contas. Então, vocês executam e logo em seguida já vão para a prestação de contas, porque isso aqui é super rápido, tá, gente? Os valores previstos nesse edital são brutos, ficando o proponente selecionado ciente de que os impostos e demais encargos sociais poderão ser retidos na fonte, tais como INSS e ISS, nos termos da legislação vigente. É por isso que eu falei para vocês entrarem como pessoa jurídica, porque esses valores aqui são um pouco altos. Então, se vocês entram como pessoa jurídica, vocês têm uma possibilidade de gastar um pouco menos com imposto, tá? Além dos valores previstos nas propostas relacionadas, não será devido qualquer auxílio financeiro ao proponente selecionado e convocado pelo município. Os valores previstos nas propostas selecionadas não englobam os elementos necessários para a realização das apresentações artísticas ou ações formativas, de acordo com a área artístico-cultural da proposta, como elementos de apoio, microfone, instrumentos musicais, equipamentos, transmissão ao vivo. Isso quer dizer que vocês vão ter que ser criativos e fazer com os que você tem, ok? Não dá para fazer locação de som, a não ser que você tenha um amigo que vai participar da sua equipe e que ele tenha o som, ok? A execução do projeto, a proposta de contrapartida é personalíssima, não admitindo subcontratação. Então, essa subcontratação aqui não pode ser uma empresa de som, tem que ser um amigo mesmo que tem o som, e ele, como pessoa física, vai trabalhar lá e possa levar o som dele, tá? Total ou parcial ou substituição do proponente selecionado por terceiro. Então, ó, gente, não tenta fazer maracutaia de botar um coleguinha para substituir o outro na ficha de inscrição. Porque se pegar, meus amigos, vocês vão ter problemas, entendeu? E aí vai ser sério, porque tem responsabilidades aqui, ok, gente? Decorrido todos os prazos, cumpridos por todas as etapas previstas, a Secretaria Municipal de Cultura publicará o resultado no Diário Oficial do município. O pagamento. Os proponentes selecionados serão convocados por meio de diário oficial. A gente vai ajudar a divulgar esse resultado, né? O pagamento será realizado em conta corrente no nome do proponente ou da empresa e não será efetuado o pagamento em conta conjunta, ok? Cumprimento da contrapartida. A ação emergencial prevista nesse edital está vinculada à realização da proposta descrita no ato da inscrição e deverá ser realizada em sua totalidade, seguindo o conteúdo apresentado na inscrição, incluindo neste prazo e prestação de contas. A confirmação da realização antes do término do prazo estipulado deverá ser comunicada de maneira oficial à Secretaria de Cultura, que definirá também a entrega da prestação de contas. Então, tudo que for fazer, conversa com a Secretaria. As responsabilidades do proponente. É responsável do proponente divulgação das ações referente à ação emergencial desse edital, devendo constar em todo o material o brasão do município de Sorocaba, as logomarcas oficiais do governo federal com os nomes do Ministério do Turismo e da Secretaria Especial da Cultura. E, quando possível, com a seguinte frase: realizado com recursos da ação emergencial, Lei 14.017 de 2020, Lei Aldir Blanc. Então, se for um podcast ou um vídeo, coloca essas informações, gente, tá? É obrigatório ao proponente apresentar à Secretaria de Cultura todo o material de divulgação para aprovação, que nem na link, e de aplicação das logomarcas oficiais antes da vinculação, para aprovar. É obrigatório ao proponente fornecer sempre que solicitado pela Secretaria informações e documentos referentes à realização da proposta, inclusive para efeitos de análise do relatório de cumprimento de atividades propostas. Tirem fotos, registrem os links,
Guardem tudo para vocês terem a prestação de contas, ok? Das responsabilidades. Transferir os recursos financeiros aos proponentes desse edital, conforme a lei. Fiscalizar e acompanhar junto com o grupo de trabalho de acompanhamento criado pela lei a execução do cumprimento da ação assumida pelos proponentes na prestação de contas. A prestação de contas. Deverá o proponente, conforme a exigência da lei, apresentar a prestação de contas até 120 dias do recebimento da ação emergencial, para apresentação e aprovação, conforme com o termo de recebimento de ação emergencial e o termo de compromisso de contrapartida, contendo, no mínimo, os seguintes documentos: comprovação por meio relatório fotográfico da realização da contrapartida, apresentação artística ou ação formativa, apresentada na inscrição, contendo materiais de divulgação, clipe de imprensa, quantidade de clipe de imprensa, se houver, tá, gente? Às vezes não tem clipe de imprensa, porque vai ter tanta ação cultural que haja imprensa para cobrir tudo isso. Quantidade de artistas participantes nas ações e quantidade de público atingido, se presencial ou se virtual, porque às vezes o virtual você também consegue ter essa mensuração, às vezes até melhor. RPA, recibo de pagamento de autônomo, de cada integrante da ficha técnica, igualzinho da Link, tá, gente? Só que a gente está verificando com relação aos tributos dessa parte aqui, se vai precisar pagar os tributos ou não. A gente está verificando, mas por hora vai ser igual a Link, tá? Faz o RPA de todo mundo. Não pode, por hora também não pode nota fiscal de e-mail, só RPA, ok? Na falta de qualquer documento exigido ou da prestação de contas e estiver em desacordo com as exigências desse edital, relatórios, atividades, poderá ser rejeitado a critério da Secretaria Municipal, trabalho de acompanhamento e fiscalização. Todos os documentos deverão ser assinados pelo proponente, pessoa física ou pelo representante legal da pessoa jurídica, cujas situações excepcionais deverão ser submetidas à prévia e expressa autorização da administração municipal. Não será permitido anexar novos documentos ou informes depois da entrega do relatório de atividades, salvo por solicitação da administração municipal. Em nenhuma hipótese será feita devolução de cópias originais e seus anexos, bem como quaisquer outros materiais. Então, se vocês querem ter cópia de tudo, salvem cópia de tudo, xeroca tudo que você tem em casa. É bom guardar. Os documentos protocolados cabem à Secretaria Municipal de Cultura decidir sobre a destinação final do material, devendo o proponente guardar as cópias dos documentos necessários ao seu uso de toda a documentação comprobatória até a aprovação da prestação de contas pelo governo federal. A caracterização da inadimplência. O proponente será declarado inadimplente quando utilizar os recursos em finalidade diversa ao aprovado, não apresentar no prazo exigido o relatório fotográfico, a prestação de contas como um todo, né? Não apresentar a documentação comprobatória dentro do prazo hábil solicitado, não concluir a contrapartida, a apresentação artística, formativa, dentro, descrita na inscrição, não divulgar corretamente, que recebeu os recursos da Lei Aldir Blanc. Então, ó, se você não botar a divulgação que foi a Lei Aldir Blanc falando tudo isso, você pode ser reprovado na sua prestação de contas, tá? Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas nesse edital, a Prefeitura de Sorocaba poderá aplicar ao beneficiário as seguintes sanções: a proibição de participar dos processos seletivos e editais de projetos culturais em nível municipal pelo prazo de até 5 anos, quando não ocorrer prejuízo dos cofres públicos. Proibição de ser contratado pelo poder público no prazo de 5 anos. As penalidades constantes nesse subitem serão aplicadas independente das demais sanções cabíveis civis e criminais. Conforme a legislação federal, a Prefeitura Municipal de Sorocaba discriminará, por meio de relatório de gestão final, a utilização dos recursos da Lei Aldir Blanc, se as prestações de contas foram aprovadas ou não, quais as providências adotadas em caso de terem sido rejeitadas. Conforme a legislação federal, a Prefeitura Municipal de Sorocaba assegurará ampla publicidade e transparência à prestação de contas que trata desse edital. Disposição geral, deixa eu ver. Executação implica só em acréscimo de despesa da administração pública. Eu acho que aqui não tem mais nada que vai acrescentar. Ah, tem sim. Qualquer esclarecimento que vocês tenham dúvida, a gente vai tentar esclarecer algumas coisas aqui,
mas vocês podem e devem mandar e-mail para o e-mail aldirblanksecult@gmail.com. Todas as dúvidas vão ser sanadas oficialmente pelo e-mail. Porque aí não tem problema de acontecer de ter um fala uma coisa, outro fala outra, tá tudo centralizado ali. E eles respondem rápido, ok? Robson, manda. Ok. Olá, boa noite. Bem-vindo, Marcos, tudo bom? Bem-vindo, gente. Obrigado, gente. Desculpa o atraso, eu já tinha avisado que eu ia atrasar hoje, mas estou aqui atento às falas. Obrigado, TT, por contemplar aí, junto com o Robson, a nossa ausência, né? Mas estou aqui aberto também às perguntas, então vou acompanhar aqui a fala do Robson agora, tá bom? Obrigado, gente. Marcos, eu estava dando uma olhada agora nas perguntas que estão lá no chat, que estão chegando. Eu tentei dar uma organizada em todas. Queria pedir para você dar uma olhada lá. Okay. Eu acho que eu fui até a metade ali. Tem muita pergunta, então, meninos e meninas, me ajudem. Bom, eu vou transmitir agora, compartilhar o formulário de inscrição. Estou conseguindo compartilhar o formulário de inscrição. Por quê? TT, eu não estou conseguindo compartilhar o formulário de inscrição aqui. Peraí, deixa eu botar. Pronto, pode botar. Desculpa. Eu pensei que estava liberado. Peraí, gente, as perguntas estão sendo feitas lá no Facebook, é isso? Também, isso. Mas estão chegando no chat. O Thalisson está enviando para a gente perguntas tudo no chat. Ah, legal. Tá chegando aqui no chat aqui nosso, né? Isso. Legal, isso. Tá bom. Beleza. Bom, a gente pode, depois que ele fizer essa inscrição aqui, aí a gente vai respondendo as perguntas, tá? Beleza. Na página em que foi divulgado o edital, nós temos o formulário. Caiu aqui, meu Deus. Nós temos o formulário que é este aqui. Eu vou fazer... A gente está sendo bem didático porque muitas vezes a gente vai acabar chegando em questões dessa forma. Então, a primeira questão já vem aqui com o endereço de e-mail. Se eu colocar o meu e-mail aqui e eu fizer essa inscrição, finalizar essa inscrição, e aí eu descubro depois que tem um integrante na minha ficha técnica que já estava em outra ficha técnica, e eu resolvo mudar isso. Ou se eu resolvo alterar qualquer coisa, eu não coloquei meu portfólio correto, qualquer informação que for enviada incorreta, eu não informei a minha renda corretamente, eu quero alterar isso, você vai poder fazer isso, mas você vai ter que usar um outro e-mail para fazer isso. Então, Robson, a orientação da Secult, viu? A orientação da Secult manda um e-mail para a Secult se você teve algum problema desse, porque pode acontecer. Primeira coisa, antes de você mandar outro projeto que você vai sugerir, manda um e-mail para a Secult. Secult, aconteceu um problema no meu projeto, uma pessoa que eu achei que estava participando só do meu projeto acabou participando de outro. Eu preciso trocar essa pessoa, eu preciso trocar alguma informação. Se você mandar essa mensagem para a Secult, eles vão responder para você com a possibilidade de troca, tá? Se você de alterar. O ideal, gente, é a gente tentar não errar, tá? Quando Sim. Você vai mandar, mandar quando você tem certeza, entendeu? Agora, conversar se com as tiver pessoas, algum erro, quais você precisa saber que você só vai conseguir colocar uma conta, um projeto por e-mail. Então, eu vou começar a inscrição por e-mail, exatamente. Como pessoa física. Próxima página. Você não consegue passar se você não colocar todas as informações que estão com esse asterisco vermelho. Então, nome completo. Nome, o telefone para contato. Aqui, vou colocar números fakes. O e-mail, coloco o e-mail novamente. Portfólio de atuação artística. O que é um portfólio? Portfólio é uma compilação de materiais ou trabalhos desenvolvidos por um profissional ou um grupo que demonstra suas habilidades, competências, qualificações e experiências.
Ele deve ser minimamente esclarecedor, possuir nome dos trabalhos datados com algumas informações que sejam julgadas necessárias. Não serão considerados válidos apenas portfólios com fotos sem qualquer descrição. Serão considerados válidos links de vídeos, desde que estes tenham a função de complementar as informações fornecidas. O portfólio deverá constar informações e comprovações referentes aos 2 últimos anos, 2018 e 2019. Tudo que você fez nesses 2 últimos anos, você pode colocar aí um link de uma matéria que o trabalho que você fez saiu, fotos de trabalho, embaixo você coloca na legenda o nome do espetáculo, onde foi apresentado. Quanto mais informações você puder colocar, melhor. Esse item aqui... Uma questão importante aqui, Robson, é legal falar, de que, sei lá, às vezes o cara é técnico e não aparece o nome dele tão explicitamente na divulgação de um projeto, sei lá, iluminador, ele vai dar um curso de iluminação. É legal falar que ele pode ter uma declaração da companhia de teatro, falando que ele participou, né? Tem alguns documentos, RPA ou nota fiscal de que você recebeu por aquele trabalho. E tudo isso conta como comprovação. São documentos que vão contar como comprovação dentro do seu portfólio, tá? Se você for um técnico. Agora, se você for um ator, assim, é mais fácil ter fotos, descrição, você põe foto, vídeo da sua atuação dos últimos 2 anos, né? Música. Como técnico, você pode pedir para a empresa que você trabalhou, uma declaração de que você participou dos trabalhos X e Y nos anos de 2018 e 2019. Caso você queira colocar nota datas... fiscal. Se você quiser colocar informações anteriores a 2018 e 2019, também é possível, mas pede-se 2018 e 2019. Então, você clica aqui para anexar qualquer arquivo. Eu vou baixar um arquivo qualquer, que pode ser em Word ou em PDF. Vou colocar esse em PDF. Subiu aqui, eu venho e faço o upload. Carregou. Registro geral, RG. Então, eu coloco aqui o número do meu RG. O comprovante do RG. Lembrando que todos esses comprovantes... Esse arquivo que eu coloquei aqui, ele é o mesmo, só para eu usar, para simular aqui. Mas você vai colocar, obviamente, um outro aqui. Lembrando que o RG, nesse caso, é o RG da pessoa que está fazendo a inscrição. Ou o RG do proponente. CPF e depois a comprovação do seu CPF. Muitas vezes vai ser o mesmo, se você usar a sua carteira de habilitação, você vai usar o mesmo arquivo nesses 2 itens, no RG e no CPF. Comprovante de residência, que confirme residência em Sorocaba, sendo um comprovante atual, emitido há no máximo 3 meses, e outro de no mínimo 2 anos atrás. Isso, como a TT já falou, é do proponente. Então, eu anexo esse... Você pode colocar isso num arquivo só, num PDF só. Ok, cheguei até o final. Se eu não tiver colocado nenhum desses itens que estão com asterisco, ele não me deixa ir para a próxima página. Se você quiser dar uma olhada nisso, você pode fazer essa simulação, como eu estou fazendo agora, sem os dados reais. Inventa os dados só para saber, eu vou precisar disso, vou precisar disso. Facilita bastante. E aí você pega esses links que tem as informações, você monta, anota no papel, isso ajuda bastante. Dados bancários. Do banco, agência bancária, número da conta e nome do titular da conta. Lembrando que essa conta ela só pode ser da empresa, se for um CNPJ que você está inscrevendo, ou da pessoa física do proponente. Não pode usar uma conta de uma outra pessoa. Passa para o próximo item. Proposta de contrapartida. A proposta de contrapartida deverá prever a apresentação artística ou ação formativa de cunho cultural gratuita à população, um planejamento definido com a Secretaria Municipal de Cultura. Isso quer dizer que você vai poder informar quando é que você vai apresentar e você vai prestar contas disso depois lá na frente.
A contrapartida deverá ser realizada preferencialmente por meio de ação em plataformas virtuais, podendo também ser de forma presencial, desde que respeitados todos os protocolos sanitários oficiais da OMS, do Governo de São Paulo e da Prefeitura. Não existe nenhum impedimento para nenhum tipo de proposta de apresentação artística ou ação formativa. Nós, nos últimos meses, produzimos algumas coisas, tivemos ideias. Então, se o seu coletivo artístico, ou se você, como agente cultural, escreveu algo, se você compôs uma música, se você escreveu uma peça, se você pensou numa peça, se você está pesquisando alguma coisa, quer compartilhar isso numa live, se você tem um trabalho que já foi apresentado, que está filmado, você também pode inscrever isso. Não há nenhuma limitação de nenhuma proposta artística aqui. Os critérios, como a Tetê já disse, eles são socioeconômicos. E a gente vai ver lá na frente quais são eles. Então, é super simples. Você vai clicar em proposta de contrapartida de apresentação artística ou de ação formativa. E aí tem um modelo que é o anexo 1, que é este daqui. Anexo 1. Isso está naquele site que eu já mostrei para vocês. Aqui, o site da prefeitura, tem o edital, você pode baixar em PDF, e um outro arquivo, que são os anexos. Então, isso está no site da prefeitura, você tem acesso a eles lá. Vou voltar para a página, vou voltar para cá. Então, você vai colocar qual é a área. Existem, no próprio edital, várias categorias de agentes culturais. Você pode escolher uma daquelas. Talvez alguma não tenha sido mencionada ali. Isso não quer dizer que não pode. Lembrando que, se a sua empresa tem um KNAI, esse KNAI tem que ser de alguma atividade artística. Já teve até uma pergunta em relação a isso. Empresas de outras áreas que não têm um KNAI artístico não podem se inscrever porque são edital especificamente para a área artística. Então, você vai colocar aqui área cultural, dança, ou, enfim, o que você quiser, o que você vai propor. Nome da apresentação do espetáculo ou do que você for fazer. Plataforma virtual, onde é que você vai exibir isso. O local, se for um local presencial. Público-alvo, uma ideia de público-alvo, algumas ações, principalmente virtuais, a gente não sabe para onde, aonde vai chegar. É importante pensar na classificação etária disso. Na internet a gente não tem controle de quem está assistindo. Então, demais informações que podem auxiliar na análise da proposta. Este é o item em que você vai descrever aqui o que você vai fazer. Pretendo apresentar isso, isso e aquilo, no lugar tal, no dia tal, no horário tal. Então, você tem esse espaço para explicar. Assinatura do proponente. Aqui, caso você, dentro desse anexo 1, não vai propor uma apresentação artística, desconsidera tudo isso, apaga e vem aqui para a proposta de ação formativa de cunho cultural. Curso, oficina, workshop. E aí a mesma coisa, qual é a área, o nome dessa palestra, desse curso, dessa conversa, você vai fazer isso com mais de uma pessoa, é uma live que você vai conversar com uma pessoa, compartilhar um processo criativo, um processo artístico. Pode ser até mais de um curso. Se você for fazer uma ação com muitas pessoas, você pode ser, por exemplo, um ciclo de cursos, ciclo de oficinas com várias temáticas diferentes. Não se limitem. Exatamente, trabalhar coletivo é por aí, né? Então, uma coisa importante, já que você falou isso, Tetê, sugestão. Não proponham projetos mirabolantes, megaproduções. Não precisa fazer isso. Não precisa criar um show musical novo, um espetáculo de dança, de teatro novo, uma exposição nova onde você vai ter que comprar materiais para essa exposição. Não proponham ações, por exemplo... que vão dar gasto para vocês.
Um grafiteiro, você propõe um projeto, você vai grafitar um espaço. Então, procura algo que você também não vai gastar muito, porque este edital, não contempla gastos com produção. Por isso que a gente sugere isso. Quanto a mais simples a ação, você é um grafiteiro, por exemplo, você pode fazer uma live compartilhando processos de trabalhos que você já fez. Se você é um artista da dança, você pode apresentar algo que você já apresentou. Apresentar no YouTube um vídeo de um trabalho que você... Compartilhar no YouTube um vídeo de trabalho que você já fez. Você é músico. De teatro. Faz o show que você já fez. Ou mesmo artista plástico, você tem um monte de telas que você quer apresentar, esculturas, enfim. Você não precisa criar nada novo, você pode utilizar o que você já tem. Ah, mas esse daí foi financiado pela Link. Não tem problema, pode usar. Você tem um escritor, pega um ator, convida o ator a fazer uma leitura dramática de um pedaço do seu livro, discute com alguém, faz uma roda de conversa de escritores para falar sobre como é o processo de criação de cada escritor. Tem um monte de possibilidades, né? Tem uma biblioteca comunitária no seu bairro, você pode propor uma ação lá, virtual. Me desculpem a gente não conseguir citar exemplos de outras ações, de outras áreas artísticas. São muitas. Vou colocar aqui uma ideia da senhora da acarajé. Ela falou que ela vende acarajé e o acarajé é patrimônio imaterial. Ela pode ensinar a fazer o acarajé. Ela pode contar a história do acarajé. Ela tem muitas possibilidades de falar qual é a história da baiana, do acarajé. Isso tudo é patrimônio imaterial. Então, isso pode entrar numa ação formativa. Então, nessa proposta, você vai colocar a área, você vai colocar o nome vai dar um título para isso. O conteúdo dessa aula está escrito de cada aula, mas pode ser uma live de 30 minutos, de 1 hora, e você vai explicar qual é o conteúdo disso, qual é a metodologia de trabalho que você utiliza dentro dessa proposta. A plataforma que você vai utilizar para isso é o Instagram, é o TikTok, é o YouTube, é o Facebook, enfim. O local, caso seja presencial, e aí, novamente, a gente tem que seguir as recomendações sanitárias da OMS, do Estado e da Prefeitura de Sorocaba. Público-alvo, novamente, muito difícil você mensurar quantas pessoas esse trabalho vai atingir e quem são essas pessoas. Então, uma vez que é um trabalho virtual, imagina-se que esse trabalho poderá chegar em todos os cantos da cidade, do estado, do país e do mundo, porque a gente está trabalhando com... Você pode falar, é um trabalho direcionado para artistas, é um direcionado para adolescentes, mas não necessariamente, provavelmente, vocês vão atingir mais, né? Demais informações que poderão auxiliar na análise da proposta. Isso fica a seu critério, se você quiser colocar uma mini bio de uma pessoa que você vai conversar, ou descrever melhor aqui algo que não foi contemplado no conteúdo da aula ou na metodologia, é o momento que você tem para poder explicar o seu projeto. Percebam que tanto aqui quanto na apresentação artística, essa é a única informação que é pedida. Nesse edital, nós não pedimos apresentação, objetivo, justificativa, todos aqueles itens de editais convencionais. Então, simplificar ao máximo para que facilite para todos. Então, acho que a gente volta para lá agora, porque aqui já é a carta de anuência. Então, aquele modelo que eu estava analisando é o que vai ser colocado aqui na proposta de contrapartida. Então, eu vou pegar aquele link que eu tenho salvo no meu computador, você vai fazer isso no Word, no PDF, e vai subir lá novamente. Valor total da proposta. Qual é o valor da proposta? R$ 3.500 vezes o número de pessoas que está no projeto. Não pode ter nenhum valor a mais, porque na ficha
técnica da proposta e na carta de anuência vão conter todos os nomes das pessoas que fazem parte desse projeto. 10 pessoas, 35 mil. 20 pessoas, 70 mil. E assim sucessivamente. Então, aqui a gente coloca o valor de um projeto de uma pessoa, R$ 3.500. Ficha técnica da proposta. Aqui deverão ser listadas todas as pessoas que trabalharão em sua proposta. Os nomes deverão ser listados da seguinte forma: nome completo, número do CPF e a função que a pessoa vai exercer na proposta. Isso vai ter que estar de acordo com o próximo item, que é a carta de anuência. Então, aqui você não é um link que você vai anexar nada, você vai escrever isso e colar aqui. E aí vem a carta de anuência, que é esse outro arquivo, modelo anexo 2. Os profissionais abaixo listados declaram que têm ciência e concordam em participar da proposta. É muito importante isso. Você ligue para a pessoa que você vai convidar para trabalhar com você e pergunte se ela já não está em nenhum outro projeto. Se ela tiver em mais de um, ela vai comprometer os dois trabalhos. O nome da proposta e da contrapartida, se é uma apresentação artística ou uma ação formativa, e o nome do proponente. Então, aqui você vai colocar o seu nome, o nome do proponente, pessoa física, função, CPF, e por isso que está aqui, valor bruto R$ 3.500. Todas as pessoas vão receber o mesmo valor, R$ 3.500. E assinatura. Então, não existe a possibilidade, nesse caso, de alguém estar inscrito em dois projetos. Porque se eu tive que assinar aqui, eu já sei que eu estou me inscrevendo, que eu estou inscrito dentro de um projeto da Lei Aldir Blanc de Sorocaba. A Tata já falou sobre isso, mas é importante. O nome desse projeto aqui, ele não pode estar inscrito em nenhum outro projeto com recursos da Lei Aldir Blanc. Então, fique atento nisso. Se tiver um projeto que seja igual, que você já escreveu, queira colocar aqui, não pode. A Lei Aldir Blanc não pode contemplar dois projetos com o mesmo nome. Preencheu isso daqui. Essa proposta pode ter até 20 integrantes, o que vai dar um valor total de 70 mil, que é o teto que um projeto pode ser inscrito nesse edital. Então, você colocou aqui a ficha técnica, o nome e função. Você colocou a carta de anuência, aquele modelo que eu acabei de mostrar. Pode ser no PDF, no Word. Aqui carregou super rápido. A TT já falou, mas é bom frisar isso. Nos últimos dias, essa plataforma ela pode não suportar muitas inscrições. A gente sabe que todos os editais, todo mundo demora para inscrever, deixa para o último dia e ela não vai aguentar. Se tiver muita gente tentando inscrever, vai dar problema com certeza. Comprovante de residência atual, emitido há no máximo 3 meses, de cada integrante na ficha técnica. Todos os integrantes da ficha técnica de todos os projetos deste edital têm que ser moradores de Sorocaba. Você tem um trabalho que você vai propor, que é um vídeo de um trabalho que já aconteceu, ou uma outra obra, ou uma palestra, em que vai ter participação, já teve participação, ou que você quer chamar alguém de fora da cidade, essa pessoa não poderá receber por isso, e ela vai ter que entrar como voluntário nesse trabalho. Então, aí você vai anexar os comprovantes de residência do proponente, dos últimos, desculpa, comprovante de residência atual. Aqui é só da ficha técnica, o proponente já foi. Então, todos os integrantes da ficha técnica você coloca aqui. Foi. Agora, eu consigo passar para a próxima. Se eu não tivesse inserido todas as informações, eu não conseguiria. Critérios de seleção. Todos os critérios de seleção são socioeconômicos. Há um que não é, que é o último, que é um critério de desempate, que é por tempo de
de trabalho, por trajetória. Então, trabalha exclusivamente com arte e cultura? Sim. Já foi passado isso pelo edital, o TT já leu, cada item desse tem uma pontuação que vai gerar automaticamente o seu score na lista de classificação. Qual foi sua renda familiar dos últimos 6 meses? A soma de todos os rendimentos. Então, você vai colocar aqui toda a renda que você teve nos últimos 6 meses, incluindo se você teve auxílio emergencial ou não, coloca esse valor aqui. Qual a quantidade de pessoas que moram em sua residência contando com você? Dependentes menores de idade do proponente. Eu pertenço a grupos de população prioritárias e minoritárias. Uma resposta selecionada é igual a 4 pontos para qualquer um dos subitens. Caso a pessoa incorra em mais de um subitem, os seguintes subitens terão pontuação de 1 ponto cada. Então, você vai escolher aqui. E caso você não se enquadre em nenhuma dessas categorias, você não se identifique com nenhuma dessas categorias, ou não se enquadre nessas categorias, esse item não é obrigatório. Então, você não precisa clicar em nada. Eu já vou fazer isso aqui para a gente perceber que eu consigo passar para a próxima parte. E aqui, o último item, que é um item de desempate. Tempo de trabalho e ou atuação do proponente no setor cultural. É um item obrigatório. Então, você coloca aqui o número de anos que você trabalha na área e passa para a próxima parte. Agora são algumas questões. Eu declaro estar de acordo com todos os itens do edital e não incorrer em nenhum impeditivo. Sim, estou de acordo. Declaro estar de acordo de que posso participar de, no máximo, uma inscrição nesse edital, seja como proponente, pessoa física ou jurídica, ou como integrante da ficha técnica, pessoa física, conforme o item 5.3. Novamente, só pode estar inscrito em um projeto, seja como proponente, seja na ficha técnica. Caso esteja inscrito em mais de um projeto, a inscrição do segundo projeto será indeferida. Imaginamos que isso não vai acontecer porque você tem que assinar lá a carta de anuência, então você vai ter ciência que você já está em um projeto. Estou ciente, concordo. Caso eu faça mais de uma inscrição da mesma proposta, será considerada aquela que for efetivada cronologicamente por último. Caso você envie 2 projetos, o último é o que está valendo. Declaro que não sou servidor público, não possuo vínculo direto ou indiretamente com a administração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, conforme o inciso 16 do artigo 37 da Constituição Federal. Não sou servidor público. Declaro que não sou membro da Comissão de Avaliação e Seleção criada pela Lei Municipal. Não sou membro. Cuidado com isso, que às vezes a gente pode vir aqui nessa sequência de sim, aceito, sim, concordo, e acabar respondendo uma forma errada. Eu, na simulação que eu fiz isso, então, por isso que estou falando. Declaro que me foi imputada a pena de suspensão temporária ou impedimento de contratar com a administração pública. Declaro não estar concorrendo a nenhum cargo público nas eleições municipais de 2020. Não sou candidato. Declaro que nenhum membro participante da minha ficha técnica se enquadra nos itens mencionados no artigo 5.8 do edital, que são membros da comissão de avaliação criada pela lei, servidores públicos dos estados, Distrito Federal, dos municípios, nenhum servidor público de nenhum município, pessoa a quem foi imputada a pena de suspensão temporária ou impedimento de contratar com a administração, e D, concorrendo a cargo público na campanha municipal eleitoral 2020, e pessoas que não cumprem os requisitos desse edital. Declaro que nenhum membro da minha ficha técnica se enquadra nos itens acima. Isso vale para todos, todas. Declaro que todas as informações aqui fornecidas são verídicas e são de minha inteira responsabilidade, cabendo sanções e penas legais, civil e criminal. E aí, clica aqui em enviar.
é isso, acho que a gente pode passar para as questões. Desculpa sermos tão didáticos, mas acreditamos que fazendo isso, é até ridículo a gente estar fazendo isso, lendo, sendo tão didático assim, mas muitas questões, imagino que podem ter vindo a partir desse passo a passo. Então, passemos agora... Compartilhar. Vamos lá. Ó, o Thales organizou tudo no Docs pra gente, olha que beleza. Eu vou compartilhar a tela aqui e a gente vai respondendo pergunta por pergunta que vieram de vocês, tá? E aí, assim, ele vai, conforme vai respondendo, a gente está se comunicando aqui pelo chat, conforme vai respondendo, ele vai acrescentando embaixo. Então, vai dar pra gente responder bem rápido, tá? Vamos lá. CLT atrapalha participante ou proponente? Não. Se você está trabalhando com CLT, não tem nenhum impeditivo, você pode trabalhar e participar dos editais, ok? Sem problema. Lembrando só que se você trabalha na área de cultura, de arte, e tiver CLT, eu sou CLT de uma produtora de vídeo, né? Então, eu vou colocar lá que eu trabalho só com cultura e arte. Mas tem gente que trabalha no comércio, que trabalha em venda, que trabalha em outras coisas, aí vai colocar que não trabalha só com cultura e arte no socioeconômico que o Robson mostrou. Para frente, comprovante de endereço pode ser conta de cartão de crédito? Pode, gente. Pode ser qualquer conta de consumo que tenha data, né? O importante é ser os últimos 3 meses. Então, o cartão de crédito normalmente tem a data. Tendo data, gente, taca-lhe pau, manda para frente. Precisa se preocupar com relação ao imposto de renda? Sim, porque vai ter desconto no imposto, tá? Então, se você paga imposto de renda, não é isento, vale você pensar assim se você vai ser o proponente. De repente, uma pessoa que não paga, que é isento, pode ser melhor, tá? Tem que conversar com o contador para ele te dar uma orientação melhor, tá, gente? O funcionário público municipal de outra cidade, que não é Sorocaba, pode participar? Não, nenhum funcionário de nenhum município, de estado ou união, já foi dito lá atrás, tá? Funcionário público estadual pode participar? Não. Pessoas com CNPJ aberto em outra área pode participar? Não, só pode ser área cultural, ou música, ou teatro, qualquer área que seja cultural. Produção de artes, tem que estar na área cultural, certo? TT, por favor, se puder colocar o zoom um pouquinho mais... Eu não sei o que está acontecendo com o meu computador, eu não estou conseguindo... Deixa eu botar aqui. Aqui. Tá bom? Melhorou? Sim, valeu. Acho que ajuda também. Vamos lá. Eu vou fazer um projeto coletivo com uma galera que nunca escreveu projetos. Não achei no formulário a necessidade de portfólio de cada um dos docs, de cada um, só docs e cartas de anuência. É só isso mesmo? Só do proponente? Isso mesmo, anuência, o CPF, função, nome e valor. O comprovante de residência tem que ser recente de Sorocaba. Então, assim, que a pessoa não precisa colocar portfólio da equipe inteira, só dela própria, que é proponente. Tá? Próximo, pessoas com projetos em andamento na Link, por exemplo, podem participar? Sim, não há impedimento de nenhum projeto, a não ser da Lei Aldir Blanc. Nenhum projeto com o mesmo nome na Lei Aldir Blanc. No caso da minha banda, tem um integrante que mora em Salto. Haveria meio dele realizar a inscrição? O integrante tem que residir em Sorocaba, ao menos. A menos que a pessoa não vá receber. Aí faz uma anuência de que ele vai fazer o trabalho sem remuneração. Sabe aquelas anuências que você vai colocar da ficha técnica? A pessoa que vai trabalhar, que é de outra cidade, ela vai fazer uma anuência dizendo que ela não vai receber, porque lá na cidade dela vai ter projeto, e aí ela pode receber lá, tá? Então, a gente aqui só vai ter projeto com artistas de Sorocaba, tá bom? Comprovante de residência da ficha técnica precisa ser de 2 anos e uma atual. Não, o integrante da ficha técnica são os últimos 3 meses, do proponente são 2 anos. Isso. Artista pode se inscrever como MEI? Pode ser proponente, até melhor, gente. Se tiver MEI, use seu MEI. Só verifique o tamanho do seu projeto para ver se o valor dele anual não passou por acaso, né, dos 70 mil, que é o limite, que é o projeto. Digamos que você vai fazer um projeto com 20 pessoas,
Então, fica atento só nessa parte, porque o MEI ele tem um limite anual que é 80 mil. Se você não usou o seu MEI esse ano, que pode ser 81. É 81. Se você não usou nada esse ano, tá tranquilo se você fizer um projeto. Mas se você usou um pouco, verifica quanto está o seu saldo para ver se você pode emitir nota, essas coisas, ok? Se incluir exposição, tem que ter carta de anuência? Não precisa de carta de anuência para exposição. Só a carta dos integrantes. A carta de anuência é só para os integrantes do projeto, explicando que tem ciência, que estão comprovando que tem ciência, que estão participando. Se quiserem inovar na exposição, fazer alguma coisa online, inova, gente. Vocês podem inovar do jeito que vocês quiserem. Por confirmar, quem se inscreveu como trabalhador de cultura pode estar na ficha técnica? Sim, apenas em um projeto. Só pode participar de um projeto, contanto que ela participe de um projeto só, tá tudo certo. Ou como proponente, como integrante. Não terá um meio de um servidor público declarar participação voluntária, abrindo mão do recurso? Como voluntário, pode. Agora, talvez você nem precise mencionar. Não, você aí foi faz... na ficha técnica, mas se ele não for receber por esse projeto, não tem problema. Eu acho que assim, no caso, faz a carta de anuência de que se ele for apresentar, né, voluntário. realizar, pode constar, mas ele não precisa estar na ficha técnica. Não precisa ter... na ficha técnica tem que estar, né? Todo mundo, menos... Só que aí na doença dele, não é isso? Deixa eu ver a voz. Assim, é o contrário. É o contrário. Se ele pode estar na ficha técnica, mas ele não está na... Bom, é bom deixar claro isso, né? Quando você colocar o nome dessa pessoa, voz da consciência. Do Peraí, voz da consciência. Voz da consciência, me diga aqui. A gente pode colocar, ele faz a carta de anuência ou não faz? Porque ele é funcionário público, né? E a gente declara que não tem nenhum na ficha técnica que é funcionário público. Como que faz? Voz da consciência. Pode ser sim com anuência. Faz anuência, coloca na ficha técnica ou não? Quem é voluntário entra na ficha técnica? Eu acho que para compor a ficha técnica, eu acho que tem que ter, TT. Deixa eu ver aqui. Eu penso que se essa pessoa ela não vai receber... Ah, tá. Ele falou que pode colocar na ficha técnica, mas o valor zera, porque tem um espaço Sim, lá no isso que eu ia falar. Até por causa da quantidade, né? Ou você faz o seguinte, coloca todo mundo na ficha técnica, passa uma linha, coloca voluntário ou algum outro termo e coloca essa pessoa embaixo, sem valor. Põe valor zero, põe por zero no valor. Até porque se forem 10 pessoas e esse número for o 11, o valor total do projeto vai ser 35 mil. Então essa pessoa ela já não está dentro desse projeto. Beleza. Mas é legal colocar coloca a pessoa tanto na ficha técnica quanto na anuência, mas lembrando que ela é voluntária. Sinaliza que ela é voluntária, ok? Vamos lá. O valor que o proponente receberá também terá desconto? Sim. O pagamento dos integrantes da ficha técnica pode não ser feito por outro meio que seja RPA, se o projeto inscrito no edital municipal for da mesma linha do exemplo do show musical, ou o projeto inscrito no edital estadual, mas não for no mesmo show, pode. Tá, peraí, vamos por partes, tem muita coisa. Recairá o imposto sobre o valor do proponente e os integrantes, tá? Por isso que a gente está falando para ir como CNPJ, que CNPJ vai pagar menos imposto. O mesmo projeto não pode ser inscrito no município do estado, conforme a legislação federal. Se não for o mesmo projeto, da mesma banda, mas for o mesmo show, conforme perguntado, ok, pode. O que acontece? O projeto do estado, se for apresentação de show da banda Haikai, e aqui do estado, aqui em Sorocaba, for a apresentação do show da banda Haikai, não pode. Entendeu? Tem que ser diferente. Aí lá no estado eu vou fazer a apresentação do show da banda Haikai, tributo a Elis Regina. Pode. Aí aqui, tributo a Raul Seixas. Pode. Entendeu? Precisa ser um projeto diferente, a ideia é diferente, a apresentação diferente, gente. Não tenta fazer igual, porque dá errado, gente. Você tem um monte de apresentação criativa, gente. Né? Vamos pra frente. Existe alguma orientação...
para proponente ou proponente, não entendi. Existe alguma orientação ou proponente para a casa de matriz africana e banho de acarajé? Se for uma proposta que atenda ao objeto do edital, apresentações artísticas ou formação cultural, pode ser, não tem Não tem orientação, nada diferente. Esse edital é exclusivo para artistas autorais ou permite participação de intérpretes e outros artistas? Permite. Não precisa ser autoral ou inédita, desde que tudo ok com os direitos autorais. Por isso que a gente falou, vocês têm associações de compositores. Liga para essas associações e descobre como é que faz. Porque às vezes você paga o ECAD, entendeu? O ECAD, normalmente, nesses casos, é 10% do cachê do artista, tá? Se for uma online, coisa, Tetê, uma live... os vídeos no YouTube, às vezes tem uma música num vídeo e você sobe ele no YouTube e o YouTube bloqueia. Então, se você for escrever algum projeto de algo que você já fez, fica atento com isso, porque pode ser que o YouTube vai bloquear. Você vai ter que procurar uma outra plataforma para subir isso. Isso. Tem que ficar de olho, porque assim, as lives eles não derrubam. Eles derrubam depois que fica o link que fica, entendeu? Então, se você for fazer a live de uma música inédita, eles não derrubam. Mas eles... É uma música... Eles não vão derrubar. Mas procura o ECAD, liga para o ECAD, pede orientação. O ECAD de São Paulo, liga lá, pede orientação, que eles têm como você pedir autorização ou você pagar o ECAD. Tem como vocês fazerem esse tipo de tratativa, tá bom? Em relação a textos, também a mesma coisa, procurar SBAT para saber sobre textos de autores que necessitam de autorização. Na prestação de contas não fala de emissão de nota fiscal, só de RPA. Trata-se de recibo, pois a ficha técnica só pode ser para os participantes de pessoa física, por isso que é RPA, tá bom? Recibo de pagamento de autônomo. O proponente não pode ser funcionário público, mas pode participar? De novo, a mesma pergunta. Por exemplo, professor de música em alguma escola municipal da cidade. Funcionário público não pode participar, nem como proponente, nem como participante, só se for voluntário. Não pode receber dinheiro, certo? Como o PJ precisa emitir nota fiscal? Não precisa, pois mesmo o proponente estará como pessoa física na ficha técnica. Mais ou menos, né, André? A gente vai ter que ver isso aqui. Isso aqui ainda não tá certo, tá, gente? Tenho MEI, mas não tenho conta bancária como CNPJ. Posso usar a minha conta do meu nome? Se inscrever como pessoa jurídica, precisa ter conta do PJ. Também o CNPJ, ok? Vocês entenderam? Será? Acho que sim, né? Vai ter que ter autorização de espaços? Não. Precisa de autorização. Tá falando que precisa sim. Não precisa de anuência na hora de fazer o projeto, mas depois que o proponente precisará obter a autorização, principalmente se tratando de locais públicos, ok? Uhum. Só tem conta poupança. É necessário que seja conta corrente? Não, todos os precisa ser conta corrente em nome do proponente, pessoa física ou pessoa jurídica. Não pode ser conta conjunta, mas conta... Poupança, acho que tem que ser conta corrente. Isso eu já não... Vou anotar aqui. É isso mesmo, TT, conta corrente. Tem que ser conta corrente, né, Thaleson? Isso. Ok. Será possível uma pessoa que já está em um projeto participar de outro de forma voluntária? Sim, a gente já respondeu. Isso é bem importante, hein? Porque essa é uma das grandes críticas a esse formato do edital. A gente sabe que muitos artistas não trabalham em um grupo só. Nesse país é praticamente impossível que a gente esteja em um coletivo, em um grupo só. Então, muitas pessoas estão divididas em vários trabalhos. O que pode ser feito nesse sentido? Você entra num trabalho dentro da ficha técnica e você entra num outro trabalho que vai ser apresentado em vídeo, por exemplo, ou uma conversa que vai acontecer, e um trabalho que já foi apresentado e vai ser exibido, e você não precisa receber por esse trabalho. Você pode participar da ficha técnica sem receber. Essa é uma das formas que a gente pode fazer com que os grupos e coletivos se apresentem, escrevam projetos, sem prejudicar os coletivos. Lembrando o processo disso, você vai botar na ficha técnica e vai colocar lá o valor do cachê 000
vai assinalar que ele é voluntário e na carta de anuência vai falar que ele está voluntariamente sem receber remuneração, ok? Vamos para frente. Edital prevê fornecerá a régua das logomarcas anexas da peça de divulgação? Sim, a Secretaria de Comunicação oferece a logomarca para inserir nos materiais de divulgação. Se eu participar como performer de um grupo de capoeira, a qual faço parte, quiser enviar o projeto, não, então, você só pode participar de um projeto, ao menos que seja voluntário no segundo projeto. Se você vai participar, se você tem um grupo de capoeira do qual você vai participar, você vai receber por esse grupo. Se você vai fazer um projeto pessoal, você vai ter que escolher por qual você vai receber, ok? Se você pode ir voluntário no projeto grande e no seu pessoal você receber. Você tem que escolher qual você vai receber, ok? Caso eu tenha em meu projeto um artista que também enviou o projeto, mas no meu ele não está recebendo cachê. Ainda assim, os dois projetos serão invalidados? Não. Não. Voluntariamente pode, conforme a resposta 24 que a gente acabou de falar. Se o proponente for PJ e o artista PF for representante legal da empresa, ambos serão contemplados? Não. Os dados do proponente serão considerados os dados do representante legal. Mesmo o representante legal não pode participar de outro projeto, mesmo como integrante de pessoa física, tá? Então, eu vou mandar o projeto pela Gávea, sou eu e minhas duas irmãs. Se eu quiser mandar um projeto pessoal, eu não vou poder mandar um projeto pela Gávea, porque nós três somos representantes da empresa, a gente vai estar comprometida ali no projeto, ok? Quem não tem comprovante de residência no nome, pode ser contrato de aluguel? Pode ser contrato de aluguel. No caso de se for representação de um vídeo já pronto, qual a plataforma usar? Pode ser qualquer plataforma escolhida pelo proponente, não há indicação, mas deve-se observar o objeto do edital. A apresentação artística ou ação formativa não pode ser apenas projeção do vídeo, por exemplo. Se for um bate-papo após o vídeo, por exemplo, esse é legal, entendeu, gente? Vamos tentar, olha, beleza, o pessoal do audiovisual conversou com a gente longamente lá no fórum. Faz a exibição do filme, mas faz um bate-papo com a equipe toda, conta como é que foi o processo de criação. Às vezes o projeto já estava pronto e você quer exibir e fazer o pessoal receber. Pega a equipe toda, coloca para conversar logo depois e aí todo mundo recebe cachê. Super legal, tá? Uma boa alternativa. O mesmo posso falar, acho que de podcast, né? De repente. Se bem que o podcast pode ser feito até ao vivo, né? O podcast. Se eu for me apresentar um vídeo contando a história de um gênero musical, tenho que me apresentar o vídeo ou parte dele já na inscrição, qual o tempo mínimo ou máximo permitido para esse vídeo. Gente, se for apresentar e realizar o vídeo, pode fazer, fica à vontade. Não precisa apresentar a parte dele na inscrição, apenas preencher o anexo 1 da proposta. Não há tempo mínimo ou máximo previsto para apresentação, né? Pensa nisso, faz a apresentação, depois conta como é que é o seu processo, é legal, conversa com o seu público. Membro de ficha técnica com 17 anos, é possível? Todos os membros da ficha técnica precisam ter no mínimo 18 anos, não pode ter menos, menor. Caso você tenha um projeto com um artista com 17 anos, você também pode ter autorização do pai para que ele participe desse trabalho. Isso é possível, não pode excluir um artista que tem 17 anos. Então, mas acho que no edital está escrito só com acima de 18. Precisamos consultar o edital, eu não lembro de ter isso em lugar nenhum, e acho que posso também... ver agora. Tá, alguém pode ver o Thaleson, de repente, quando a gente segue, TT, o Thaleson... Acho que acabou, é a última. Ah, era a última? Era a última. Não há impedimento, ao meu entender, e eu não me lembro de nenhum item desse no projeto. Vou dar uma olhada aqui. Tem mais alguma? Tá bom? Ah lá. Isso não é um posicionamento jurídico de formação do meio. Não. Voz do além, vocês podem me dizer para mim se o 18 anos? Então, o TT, não, só deixa eu explicar o que eu estava falando aqui no chat, é isso que você estava lendo, né?
Não, eu tô tentando descobrir um negócio de 18 anos. Samson, Ah, a gente tá. está na última questão. Então, na verdade, a última questão dos 18 anos, eu não sei, mas eu acho assim, a legislação permite desde 16 anos. Então, eu acredito que está equivocada essa propositura de 18 anos, mas acho que isso tem que ser perguntado para o jurídico. Pelo que a gente, olha, a gente tem que pensar que a gente tá tentando beneficiar os profissionais, né? É óbvio que não é todo mundo que Sim, tem pô, mas DRT e tal, mas profissionais que tocam há mais de 2 anos. Se a pessoa tem 18, 17 anos, ela tem que comprovar que ela está há 2 anos. sim, entendi. Entendeu? Olha, Então, assim, essa questão ela pode ser de repente enviada. Esse edital não saiu isso, não tem. Realmente, eu não o lembrava de nada jurídico, disso. Tá. o jurídico Ele- veta a minha participação de menor porque tem recebimento de valores. Entendeu? Entendi. Isso pode dar Não, problema. perfeito. Gente, não põe menor de idade. Não põe menor de idade, vai dar problema. Vamos tocar o barco, receber o nosso dinheiro e ser feliz? Não põe menor de idade, gente, por favor. Porque eles têm que ter conta bancária, vai ter que pagar INSS, vai ter recolhimento de imposto de renda. Menor de idade não pode, não tem isso. Né? Tem que ter imposto. Se a gente está falando de RPA, como é que o menor de idade vai assinar um RPA? Por outro lado, gente, não há nenhum impedimento no edital. A gente tem que ficar atento com isso também, que não está escrito lá que não pode. Então, acho que essa questão pode ser encaminhada. A gente pode caminhar para a Secult. Assim, tudo que... Aliás, é Eu importante falar sugiro isso. também. Tudo que nós estamos falando aqui são sugestões, são indicações. Nós não temos o poder sobre da Algumas palavra coisas. em relação a tudo. Exato, Nós podemos também estar equivocados em alguma coisa. Procurem os líderes dos movimentos de vocês, que estão acompanhando agora a live, caso alguma coisa tenha ficado em dúvida, porque pode ser que a gente tenha falado alguma coisa e a gente está tentando fazer isso para auxiliar todos também. Exato. Deixar bem A claro gente isso. está com a orientação do pessoal da Secult, é óbvio. Mas, assim, existem certas coisas que são peculiares de cada projeto. Então, se você tem uma dúvida que a gente não conseguiu esclarecer aqui, ou ficou ainda muito no ar, manda uma mensagem para aquele e-mail da Aldir Blanc. Qual que é o e-mail aqui? Vamos reler. Aldir Blanc Sorocaba, né? Alguma coisa assim. Vou achar aqui, tá no final do edital. Achei. aldirblancsecult@gmail.com, tá? Entra, manda um e-mail lá, o pessoal vai responder rápido. Não deixa para o último dia de inscrição, gente, não deixa, porque depois de chorar aqui a gente não pode fazer. Tem a última pergunta aí, Trabalho com instituição privada sem fins lucrativos que, por edital apresentado à prefeitura, foi contemplado e é gerenciado em sua administração e a manutenção das atividades. Posso participar dos editais? Sou registrado CLT. Não está descrito no edital que precisa ter conta corrente. Poderia inserir? Não. A resposta foi: pode sim, não tem problema, desde que não seja o mesmo projeto contemplado apresentado nesse edital. Beleza. Obrigado. Imagina. Falou que está no formulário. O que está no formulário? A conta corrente? Tá, beleza. Gente, é isso. Se vocês tiverem dúvidas, manda mensagem lá, aldirblancsecult@gmail.com. A gente também está no nosso... Eu estou no fórum ajudando, o Thaleson está no fórum, o Marcos está no conselho, está no fórum Mantovani também. Pode procurar todos nós, o Robson. Eu não procuro o Robson, porque o Robson fica louco da vida quando eu procuro ele, mas não tem problema. Não, tô tranquilo agora. Eu tô... as últimas semanas... Tava meio dureza, né? Tava por conta de questões familiares. Estávamos. Perdi um parente, então foi complicado. Agora, tem uma outra questão aqui, em relação ao espaço. Vai ter que ter autorização dos espaços que houver a proposta? Por exemplo, nos teatros, na rua.
No projeto não precisa, mas depois, quando você for executar, você vai precisar de autorização, principalmente se for espaço público. Para inscrição Então, não precisa de autorização. não precisa da inscrição, mas depois, e vocês precisam pensar nisso, tá, gente? Eu vou fazer, já dá uma ligada lá para saber. E tá livre nessa data? Tem disponibilidade? Pensa em alternativas, gente, online, entendeu? Pense em alternativas que vocês possam usar a rua, uma praça, que vocês possam transmitir de repente. Vamos ser criativos, pensar em outras alternativas para não depender tanto de espaço, porque se você for fazer espaço, vai ter que botar álcool em gel, tem gasto, tem que ter espaçamento, tem que ter toda máscara para todo mundo. Então, vamos pensar em algumas coisas gera custo, né? E vocês têm que pensar nisso. Então, pensem nessas possibilidades, simplificar, né? Vamos simplificar. Embora o edital não exclua, né? Não exclui. Preferencialmente virtual, mas também pode ser presencial. Aí claro. Fica... Pensa numa Uma outra praça, coisa, gente, na rua. Material gráfico, se for apresentação presencial, é obrigatório? Será que pode ser feito só divulgação virtual? Claro, a gente não precisa imprimir nada para esse edital. Assim, pode ser a divulgação, pode ser toda online, em redes sociais. O que vocês precisam é pegar essas artes e aprovar na Consecult. Manda para eles aprovam, ver se está tudo certinho os logos lá. E beleza. A divulgação pode ser toda online. Essa questão do vídeo também tinha uma questão que era em relação ao bate-papo depois. Eu acho que isso também pode ficar a critério da pessoa o que ela quer fazer depois desse bate-papo. Claro que é interessante ter um bate-papo, mas, por exemplo, se alguém quiser exibir um curta-metragem e não quiser fazer um bate-papo depois, o edital não obriga nada. Não é necessário. É interessante que você faça, mas não é uma obrigação que você faça um bate-papo. Então, um curta-metragem ou um trabalho que já foi apresentado antes, não tem obrigatoriedade de ter esse... Estava olhando no edital aqui, não tem lugar nenhum. Não tem obrigatório. Não é obrigatório fazer um bate-papo depois. Dando esse exemplo do cinema, por exemplo. Se você exibir um curta-metragem, um longa-metragem, acho super interessante que faça um bate-papo com as pessoas que assistiram, mas... É que tem coisa que a gente não sabe quando vai ser exibida, né? Nem tudo é ao vivo. O bate-papo, nesse sentido, ele pode acontecer quando o trabalho é ao vivo. Ou se você exibe o trabalho e marca um dia para conversar. Mas se o trabalho não é ao vivo, como é que se faz um bate-papo? Pode ser depois? Faz exibição, depois pode fazer depois. Gente, a gente Mas não é obrigatório, também, tá? Não é obrigatório. A gente tem que pensar em como enriquecer a nossa cidade de conteúdo. Poxa, não é massa você exibir o seu filme e você poder trocar informações com outros artistas da cidade? Isso é muito positivo. Então, a gente pensar em como enriquecer o nosso projeto é ótimo. Certo? Detalhe importante, prestação de contas são 120 dias. A partir do recebimento do dinheiro. Então, são 120 dias para prestar conta disso. Você tem um tempo aí para depois que apresentar esse projeto, ele for selecionado, para pensar, para executar, para juntar um material, para divulgar isso antes de acontecer, para juntar o material que você divulgou, páginas, publicações no Facebook, no Instagram, no Stories, onde você for divulgar, para você comprovar isso depois. Então, contrapartida 120 dias. 4 meses, né? Isso aí. Isso. Sim. Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Vocês estão TT, que também tem contato com vários grupos, coletivos, movimentos, e o Samson, vocês chegaram mensagens para vocês, vão aproveitar. Não, a gente já está longa essa live, mas... O Thaleson recolheu um monte de perguntas desses... Não, arrebentou, se vocês tiverem... Thaleson. Arrebentou. Não, eu estava conferindo exatamente isso agora aqui no meu WhatsApp, para ver se tinha algum posicionamento importante aí. Nas páginas dos grupos, eu não sei se vocês olharam, Thaleson, você acompanhou? Não sei se você fez isso. Acompanhei os grupos e o Facebook, as páginas que eu tenho acesso. Isso. Pessoal, vamos de novo. Qualquer dúvida,
mandem por e-mail aldirblanksecult@gmail.com. A gente vai finalizar a nossa live aqui. Muito obrigada a voz que está aqui, que a gente não pode falar, mas que ela está aqui, essa voz nos ajudando. Por questões burocráticas das leis, ela não pode aparecer, mas a gente fala, tem uma voz nos ajudando na resposta de tudo, para a gente não falar besteira. Mas falar que a voz quase soltei uma hora, você viu, né? Eu falei de vez em quando, mas o pessoal abafa. Aí é o seguinte, obrigado voz, obrigado Thalisson, Marcos. Vou falar de novo o nome das entidades, Robson. Vou falar o nome das entidades que estão ajudando. Infelizmente, do conselho não deu certo, por causa que ficou em cima da hora, mas não tem problema, na próxima a gente faz. Vamos lá. FOPEX, Mocidade Independente de Sorocaba, Levante Popular da Juventude, DCE da UFSCar, Fórum Cultural Mantovani, CTN, Centro de Tradições Nordestinas, Rede Teatro, o Conselho, né, compartilhou o link, Lamparina Cultural, Aparecida Criativa, Viva Aparecida, Estúdio Def House e Asteroide Bar. Agradecendo muito o compartilhamento dessas entidades, dessas empresas, desses fazeres culturais, para que a gente possa atingir o máximo de pessoas possível. Muito obrigada a todos por estarem aqui. Até mais. Tchau, tchau.